Oi. Já entrei. Já entrei para dar tempo de todo mundo. Para dar tempo de todo mundo entrar. Vamos entrar, vamos entrar. Deixa eu colocar aqui para mim acompanhar os comentários. Vamos entrar. A Ju já tá aqui, vamos chamar a Ju. Vamos ver. Oi, boa Oi, noite. boa noite, tudo bem, meu amor? Tudo bem, e tu? Me ouve bem? Tô ouvindo bem, tá me ouvindo Ah, bem? que bom. Tô, muito bem. Bom, boa noite, pessoal. A nossa live hoje vai ser com a doula Juliana, que para mim é uma pessoa muito especial, que me ajudou muito no final da minha gestação da Maria Alice, e eu tenho um carinho muito grande por ela. É E, recíproco, pode ter certeza. meu amor, e deixa eu ver aqui. Bom, eu quero que tu fale um pouquinho de ti, um pouquinho um pouquinho de ti, um pouquinho do que tu faz, o que é uma doula. Bom, então, meu nome é Juliana Vitória. Eu tenho três filhos. Um nascido em 2008, outro em 2011, os dois através de cesariana. Em 2016, grávida do meu terceiro filho, fui em busca de informação para poder ter um parto normal. Então, tive um parto normal depois de duas cesáreas. O Lourenço está com 3 anos agora. E a partir de 2016 eu não parei mais de estudar, porque quando a gente quer ter um parto normal numa cidade igual Pelotas, que o nosso índice de cesárea hoje é de 63, 64%, né? A gente precisa lutar muito. Então, eu me informei, estudei, tive uma doula também e tive meu parto normal. E a partir daí eu não parei mais de estudar, me apaixonei por esse universo do parto, nascimento, entrei para o movimento da humanização do parto. E em 2018 eu me formei doula e desde então eu estou trabalhando como doula. A doula é uma mulher que vem, eu sempre digo que é uma figura que vem resgatar é, aquele cenário feminino, aquela coisa de mulheres no parto. Porque antigamente o parto era um evento de mulheres. Quando entrou o homem no cenário do parto, especialmente o profissional da saúde, médico, se perdeu muitos dos processos femininos do parto. E a doula vem ajudar a resgatar isso. Então a doula é uma mulher que vai ajudar outra mulher no processo de gestação e parto, com informações, no trabalho de parto com alívio da dor, e todas as questões que envolvem o parto e a gestação. A doula não é uma profissional técnica da área da saúde, então ela não faz nenhum procedimento. A mulher não pode ter um parto somente com a doula, ela precisa de um profissional para assistir aquele parto, seja um enfermeiro obstetra ou seja médico Sim, obstetra. E a doula vai prestar esse suporte físico e emocional para a mulher, né? Para ajudar ela naquele momento ali, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, a gente tem muitos mitos que permeiam, né, a, sim, essa questão do bastante. parto, muito, né, e então a doula vem ajudar a desmistificar isso e a mulher resgatar os seus processos fisiológicos e naturais para poder ter um parto mais natural possível, né, dentro do contexto, dentro da situação dela. Sim, sim. Eu.
eu pesquisei bastante na minha gestação da Maria Alice, já vinha na do Moisés, já vinha me programando para ter ele na gestação dele. E aí depois da Maria Alice eu fui ver uma doula e tal, e aí te achei, tirei muitas dúvidas, eu amei se conhecer, saber que existia doula. E, nossa, se toda mulher que for ter bebê contratar uma doula, é uma amiga, assim, nossa, é muito bom mesmo. E eu tenho umas perguntinhas aqui para ti, que eu fui perguntando ao longo desses dias, e aí até já te passei algumas, né? Te passei as perguntas, mas vou te fazer agora as perguntas. Vamos lá. A primeira foi a Maria Madalena, ela tem um canal no YouTube que chama Panda Black. Ela escreveu assim: é que ouço muita gente dizendo que tem o quadril mais largo e é mais fácil de ter parto normal. E quem tem o quadril mais estreito, não. Isso é verdade ou é só mais um mito popular? Bom, na verdade é um mito. O que acontece? O corpo da mulher, ele vai fazer, vamos dizer assim, um bebê proporcional ao corpo dela. Geralmente o bebê vai ter o mesmo biotipo dos pais. Se os pais são altos, o bebê vai ser alto. Se os pais são acima do peso, o bebê tende a ser acima do peso também. Isso depois que o bebê nascer, né? Aí o biotipo vai se formando durante toda a vida. O que acontece? A gente costuma focar muito na bacia, que a gente chama, o pente, pelve. Na verdade, o nome certo é pelve. A gente costuma chamar de bacia e de pente também. Só que o que vai determinar que o bebê vai passar ali ou não é o tamanho do quadril da mulher por fora. Na verdade, é a proporção entre a cabeça do feto e a saída, e a entrada na pelve, a passagem na pelve, e, consequentemente, a saída no canal vaginal. O que a gente ouve muito é que não tinha passagem, que o bebê não passou, que não passaria, muitas vezes sem até o trabalho de parto. Na verdade, a gente tem uma condição que se chama desproporção cefalopélvica, que é quando a cabeça do feto realmente não passa pela pelve materna, mas isso só pode ser detectado em trabalho de parto ativo, não antes do trabalho de parto, nem naquelas fases iniciais do trabalho de parto. E é extremamente raro. Geralmente o que acontece é um mau posicionamento do bebê. A cabeça do bebê está um pouquinho mais torta, um pouquinho mais de lado, ou então o bebê está olhando para cima, que o natural é que ele fique com o queixo aqui para baixo, para sair essa parte primeiro, né, que é o diâmetro menor da cabeça do bebê. Então, muitas vezes a gente tem exercícios para ajudar isso, e também às vezes é só esperar. Né? A gente não está acostumado mais com o processo fisiológico do parto, então a gente acha que é tudo muito rápido, que tudo tem que acontecer de uma hora para outra, porque isso também tem grande influência da mídia. Nas novelas, pode ver, agora que estão começando algumas novelas, que a ter doula nos parques, eu achei fantástico, né? A gente sabe que eles precisam se adequar, né? Senão eles vão acabar perdendo um público razoável, né? Mas, enfim, é muito bom porque isso atinge muitas pessoas e acaba introjetando isso na cabeça das pessoas. Porque o que a gente tem introjetado na nossa mente é aquele parto de novela, assim, que rompeu a bolsa, é aquele aguaceiro, e a mulher sai correndo pro hospital e faz 2 forças e pronto, o bebê nasceu. Ou então sai correndo e vai direto para uma cesárea sem nem ter passado pelo trabalho de parto, porque romper bolsa não é trabalho de parto. Né? Então, a gente se desacostumou a esses processos fisiológicos. Então, é consequência também da grande medicalização do parto, das intervenções, que a gente vai falar um pouquinho depois nas próximas perguntas. Mas é isso, é mito, não influencia.
Até porque o tamanho do quadril da mãe não quer dizer que ela tenha uma pelve grande, né? Músculo, gordura, então tem várias estruturas ali, né, que não é somente a pelve. Sim, sim. Pois é, eu já ouvi muito falar assim que arrebentava a bolsa, assim, estourava a bolsa e já estava ganhando quando eu era pequena, né? E aí eu vi que depois, quando eu tive, que não era bem assim. Que Na não era verdade, bem o assim. natural é que não estoure a bolsa antes. Quando estoura, a gente pode pensar num mau posicionamento do bebê aí, se a bolsa romper antes do trabalho de parto. O mais fisiológico é que ela rompa lá pro finalzinho do parto mesmo. Sim, sim. Pessoal, bota o coraçãozinho aí, tira print depois para marcar a gente bota o coraçãozinho aí do lado para divulgar a live pra gente, tá? E quem perder aqui, depois eu vou ver se eu consigo deixar salva. E além de deixar salva, eu quero ver se eu ainda boto lá no meu canal no YouTube, tá? A Ritiele, do arroba Ritiele Oliveira 21, ela tem um canal no YouTube também, que é Ritiele Oliveira. Ela perguntou: por que as mulheres antigamente aguentavam mais o parto normal e nós, nos dias de hoje, é tão difícil, seja com a passagem, seja com a passagem. Aí ela botou: queria muito que fosse normal, mas tenho medo. Na verdade, como eu expliquei um pouquinho antes, a gente se distanciou do processo fisiológico do parto, né? Antigamente as mulheres davam à luz em casa, o parto era assistido por uma parteira que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu com a bisa, era passado de geração em geração. Claro que a gente precisa louvar os avanços da medicina, porque antigamente a mortalidade materna era muito maior também. Eram intervenções. Então é contra isso que a gente luta. Assim, a gente não quer que não tenha intervenção, a gente quer que tenha intervenção quando precisa, quando é necessário, e não de rotina do jeito que é feito hoje. Então a gente se distanciou do processo fisiológico depois da entrada do médico no cenário do parto. Aí o médico passou a usar de intervenções para facilitar a vida dele. Por exemplo, aquela posição que a mulher fica, ginecológica, aquela posição é a pior posição possível para a mulher parir. Eu acho que nem plantando bananeira é tão ruim para a mulher, porque aquela posição ela chata a pelve e fica mais difícil do bebê sair. Ficando mais difícil do bebê sair, o médico passou a cortar a mulher. Lá nos inícios dos anos 1900, a se cortar todas as mulheres e passar fórceps em todas as mulheres, porque o parto começou a ficar difícil. Então, na verdade, isso foi sendo feito assim, sem muito estudo, sem muito critério, era feito em todo mundo. E aí depois a gente teve mais evidências científicas, aí tiveram mais estudos bem controlados e que mostraram que não é bem assim, né? Que a episiotomia não é para ser usada assim indiscriminadamente. E hoje, nos dias de hoje, a gente já tem evidência de que não precisa nunca episiotomia, né? Então, acontece isso. E esse negócio de não ter passagem, geralmente, porque assim, o que vai fazer o colo do útero dilatar são as contrações e os hormônios. Os hormônios, um pouquinho antes do parto, eles começam a agir, geralmente, no colo do útero. São hormônios chamados prostaglandinos, que é o mesmo hormônio que tem no misoprostol, que é aquele comprimido que usa para induzir o parto, quando a gestação passa de 41 semanas. Então, esse colo precisa afinar, ele precisa amolecer, ele precisa dilatar, e isso, as contrações e todo esse coquetel de hormônios vão fazer em conjunto. Então, muitas vezes, o não ter passagem, que a gente diz, é só uma falta de paciência do profissional que está assistindo, né? Porque toda mulher vai dilatar. Todas. Absolutamente todas. O que acontece muitas internam muito cedo no hospital, não estão realmente em trabalho de parto ativo. Elas estão lá ou na fase inicial do parto,
ou então até em pródromos, que os pródromos parecem muito com o trabalho de parto, mas ainda não é o trabalho de parto propriamente dito. Então, muitas mulheres internam nessa fase. E aí o que acontece? A partir do momento que tu está dentro de uma instituição, tu está sujeito aos protocolos. Então, tu está sujeito a um partograma, que é um documento onde se registra toda a evolução do parto, e tem um tempo ali para evoluir. Se não evoluiu naquele tempo, aí começa, né, a ter intervenção. Então, essa questão de não ter passagem, na verdade, é mais uma falta de paciência e de se aproximar mesmo dos processos fisiológicos, porque pode acontecer de demorar 24 horas, 48 horas, e enfim. E depois, quando iniciar o trabalho de parto ativo, mesmo ser mais rápido, não tem um padrão. Então, tu não pode pegar todas as mulheres e colocar numa caixinha como se todas fossem, como tinha o partograma mais antigo, agora não está se usando mais, estão usando um partograma mais atual. Mas o partograma antigo que se usava, a mulher tinha que dilatar 1 centímetro a cada 1h30. Então, toda mulher que fugisse daquele padrão ali já tinha alguma coisa de errado com o corpo dela, o corpo não estava funcionando. E, na verdade, não é bem assim, né? Eu não lembro o final da pergunta, tinham 3 questões nessa pergunta. Que ela fala sobre passagem, o que tinha mais? Isso. Tem mais perguntas sobre... Não, nessa mesma. A mesma pergunta. Ah, na mesma pergunta? Ela falou que tem medo do parto. Isso, que ela queria muito que fosse parto normal, mas que tem medo. Isso. Na verdade, assim, a gente tem medo, é normal do ser humano ter medo do desconhecido. Até mesmo uma mulher que já teve um trabalho de parto, ela pode ter medo do parto de novo, porque nenhum parto é igual ao outro, assim como nenhuma gestação é igual a outra, mesmo na mesma mulher. Só que o que tá mais ligado a esse medo que a gente fala hoje em dia? Quando tu pensa assim em parto normal, geralmente vem à cabeça aquelas histórias de que tu chegou na instituição, a mulher não pode comer, a mulher é colocada num soro que vai aumentar as contrações, que o soro não é para ser usado indiscriminadamente também. A mulher vai ser xingada porque ela não pode gritar. Vão falar coisas para ela, tipo, na hora de fazer não gritou. Vão empurrar a barriga dela na hora de o bebê nascer. Então, quando se fala em parto normal hoje, o modelo de assistência que a gente tem hoje, óbvio que as mulheres vão ter medo, porque o que eles nos dão é um parto violento para poder vender cesárea, porque cesárea vende muito bem. Então, a gente acha que uma fuga dessa violência é ir lá e marcar uma cesárea. E eu não culpo as mulheres, porque realmente, se me dissessem que eu vou chegar na instituição, vai ser assim, 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 e que isso vai acontecer com certeza, porque acontece com todo mundo, porque é rotina, porque é assim mesmo, eu também não ia querer um negócio desse, né? Então, o caminho é a gente se informar, para a gente ver que não precisa ser desse jeito, né? Para a gente conseguir buscar os nossos direitos, porque, assim, a gente tem as diretrizes do Ministério da Saúde, de assistência ao parto normal, a gente tem as recomendações da Organização Mundial da Saúde, os hospitais daqui de Pelotas, eles fazem parte de projetos do Ministério da Saúde, como o Projeto Hospital Amigo da Criança, o Projeto Apsion, o Projeto Rede Cegonha, e todos esses projetos têm ações específicas que o hospital precisa cumprir para poder continuar naquele projeto, né? Então, a gente tem direitos e a gente pode exigir, claro que não precisa ninguém chegar no hospital brigando, não é isso que eu estou dizendo, né? Saber dos nossos direitos para a gente chegar lá com segurança e poder dizer, bom, isso aqui eu não gostaria que fizesse comigo, porque eu acho que não é necessário nesse momento, né? E outra coisa muito importante que tem também, que a gente tem, é o direito ao consentimento informado. Todo profissional da saúde precisa, se a gente não tiver em risco iminente de morte, precisa explicar o procedimento, os riscos e benefícios e pedir autorização para esse procedimento. Então, a mulher tem que ser um agente ativo no parto dela, tanto que um dos preceitos da humanização é o protagonismo feminino, a autonomia da mulher. A mulher precisa ter voz naquele momento. Não é porque ela é leiga, que ela não estudou, que ela não tem direitos naquele momento, né? Então, a relação entre o profissional da saúde e a mulher tem que ser uma relação horizontal, onde ambos se respeitem e, principalmente, o profissional explique para aquela mulher, porque
muitas vezes procedimentos são feitos sem que a mulher saiba o porquê e aquilo se torna um sofrimento para ela, porque ela não está entendendo. Primeiro, ela já chega sem informação nenhuma no hospital, ela não sabe como é que funciona um parto fisiológico, ela não sabe como é que ela pode lidar com as contrações, e isso falhou lá no pré-natal, por isso que a doula é tão necessária nesse momento, né? Porque a doula vem informar a mulher do processo fisiológico para quando ela chegar lá, ela saber o que esperar, né? E aí é claro que se o profissional da saúde não explica e simplesmente chega lá e diz, vou te botar um sorinho, quando na verdade é um soro com um hormônio que a mulher já produz normalmente, que talvez ela nem precisasse, e que vai fazer ela ter contrações mais fortes, consequentemente ela vai ter mais dor, e é óbvio que ela vai achar que é um sofrimento, né? Então tudo precisa ser informado para a mulher, tudo passa pela informação. É claro que a gente sabe que informação é um privilégio, metade das pessoas da população do Brasil não tem acesso à internet, quem pode pagar uma equipe são pouquíssimas mulheres, quem pode ter uma doula ainda são muito poucas, infelizmente, mesmo a gente fazendo todo um trabalho, muitas vezes a gente faz trabalho voluntário, a gente faz trabalho com valor social, mas mesmo assim algumas mulheres não têm nem acesso de saber que existe a doula, né? Então, essa informação tem que ser difundida pelo profissional que está assistindo aquela mulher, né? E a gente, enquanto cidadãos, a gente precisa difundir cada vez mais, igual a gente está fazendo aqui. É verdade. É que nem eu no meu primeiro parto, no meu a minha primeira filha, a minha primeira gestação, eu sofri bastante. A doutora mandou calar a boca, que não foi aqui, foi em Canguçu. Ela mandou calar a boca, que eu estava fazendo fiasco, eu era uma fiasquenta. E tudo isso ela falou para mim. E aí depois, com o tempo, eu fui entendendo que não é assim, não é fiasco. Às vezes a gente tem até que fazer um barulho, gemido alto para abrir melhor, alguma coisa assim que eu pesquisei, porque eu pesquisei bastante, né? Exatamente, na verdade, vocalizar, até gritar, é fisiológico, é natural e é até bom. Porque se tu for ver, os músculos daqui da laringe são bem parecidos com os músculos da região perineal. Então, a gente sempre fala no meio da humanização, a gente sempre diz garganta aberta, vagina aberta. Tu vocalizar com a boca aberta, relaxa todas as estruturas e, consequentemente, relaxa lá na pelve, né, no assoalho pélvico, e a mulher tem mais facilidade até de lidar com a dor das contrações e mais facilidade do bebê passar. Eu fiz coraçãozinho que as gurias estão botando aí, tá adorando a live. Obrigada, viu, meninas? E eu vou fazer fazer uma perguntinha para ti que não tá dentro dessas que eu te passei, que foi a Aninha Veja que passou aqui nos comentários. Ela botou uma dúvida: quando a bolsa rompe em casa, por exemplo, tenho que ir imediatamente para o hospital? Na verdade, assim, quando rompe a bolsa, se a mulher está entre 37 e 42 semanas, que é o termo que a gente chama, se o bebê não é prematuro, tudo ok, ela tem sinais que ela pode observar, isso quando a bolsa rompe sem trabalho de parto, tá? Antes do trabalho de parto. Tem alguns sinais que a mulher pode observar e dá para esperar um tempo em casa. Não tem um tempo determinado, assim. Os estudos dizem que a partir de 18 horas o risco de infecção para a mãe aumenta muito, então protocolo dos hospitais de aplicar antibiótico após 18 horas de bolsa rota. Então, se a mulher não está com contrações efetivas, por exemplo, o líquido está clarinho, não tem mecônio, não tem sangue, não está sangrando em grande quantidade, a mulher não tem febre, a mulher não tem dor constante, ela pode até ficar em casa, mas isso sempre vai ter que ser com base numa informação que ela tem, na segurança que ela tem, né, de esperar ali, porque a orientação geral dos hospitais e dos profissionais mais tradicionais é de sair correndo para o hospital mesmo, mas não precisa. Ela pode ficar
mais tranquila, pode esperar, tomar um banho, relaxar um pouquinho, que os estudos dizem que mais de 70% das mulheres vão entrar em trabalho de parto nas primeiras 24 horas. Então, e mais de 95% em até 72 horas. Claro que isso precisa ser... Se a mulher tem uma equipe, ela vai avisar a equipe dela, e aí vai ser uma decisão compartilhada com a equipe, se ela vai para o hospital, se ela espera, se a equipe avalia em casa, enfim. Mas quando a mulher vai para o SUS, a orientação é que vá para o hospital. Porém, não é resposta científica. Então, a mulher pode estudar e, com base na informação que ela tem, na segurança dela, ela aguardar o início das contrações. Uhum. A terceira perguntinha que fizeram foi: meu filho fez cocô na bolsa. Aí o médico optou por fazer cesárea de emergência. Quando faz cocô na bolsa, assim, que... eu já ouvi muito esses relatos assim, primeiro também. a gente precisa... na verdade, isso é uma coisa bem complexa, assim. A gente precisa primeiro entender o que é esse cocô do bebê. Cocô é o mecônio, que a gente chama. Nada mais é do que uma substância que está dentro do intestino do bebê, e quando ele está maduro já para nascer, ele pode liberar essa substância no líquido, ou então ele vai liberar em até 24 horas depois que ele nasceu. É uma substância estéril, então ela não causa infecção. Não é cocô como a gente está acostumado a ver. E assim, o que vai determinar a segurança do parto com a liberação do são os batimentos do bebê. Então a equipe precisa ficar vigilante aos batimentos, precisa auscultar o bebê mais frequentemente, que a ausculta geralmente é de 30 em 30 minutos no trabalho de parto ativo, né? Mas o que acontece também é que se desespera e sai correndo e faz a cesárea. Mas tem estudos que dizem que a cesárea não é protetora da síndrome da aspiração meconial. O que vai ter problema para esse bebê é se ele aspirar o mecônio. Se ele engolir, não tem problema, porque ele engole líquido amniótico a gestação inteira. Inclusive, o líquido amniótico é o xixi do bebê. Ele engole líquido e faz xixi. Então, o líquido está sempre se renovando, é produzido pela placenta também, mas boa parte é o xixi do bebê. Então, o que vai ter problema é se o bebê aspirar pelo nariz e esse mecônio, se ele tiver muito espesso, muito grosso, tipo uma papa de ervilha, a gente diz, aí tem risco de obstruir, né, o pulmão do bebê, e aí ele vai ter uma pneumonia química, que se chama síndrome de aspiração meconial. Mas isso só vai acontecer, o bebê não respira dentro da barriga pela traqueia, pelo nariz. Isso só vai acontecer se o bebê estiver em sofrimento, o cordão não está passando oxigênio suficiente, então o bebê vai precisar, numa tentativa de sobreviver, ele vai precisar respirar. E aí ele vai aspirar esse mecônio, e aí é que pode dar problema. Mas a gente não tem como, enquanto o bebê está dentro da barriga, determinar em que momento aquele bebê aspirou o mecônio. Se foi lá no início, ou se foi no final, ou até mesmo se foi durante a cesárea, que essa tentativa de respirar se chama movimento de gasping, e ele é muito mais comum na cesárea do que no parto normal. Então, o que vai ditar o trabalho de parto, com ou sem mecônio, claro que com o mecônio precisa ser uma vigilância mais de perto, mas vai ser sempre a frequência cardíaca do bebê. Se o trabalho de parto está sendo monitorado direitinho, o bebê está bem, ele não vai tentar respirar, então ele não vai aspirar esse mecônio. Sim. Dentro da respiração, a próxima pergunta tem a ver com a respiração, assim, com ar, respiração. Uhum. Minha filha nasceu com 2 voltas de cordão no pescoço. Tava toda roxa, porque tava sem ar. Que nasceu, acho que ela quis dizer que nasceu roxinha e tava sem ar. Ficou sem ar. Sim, na verdade, dentro da barriga o bebê tá sem ar mesmo porque ele não tá respirando, né? Ele tá envolto em líquido, então ele não respira. Ele tem líquido dentro do pulmão, que quando ele passar pelo canal vaginal o tórax vai ser comprimido e ele vai expelir esse líquido, né? Então, assim, o bebê não respira lá dentro, então não tem problema se o cordão estiver no pescoço, não vai trancar o ar, porque o ar já não passa por ali mesmo.
É a mesma coisa se o bebê tiver com o cordão enrolado no pé, enrolado no braço. Dá no mesmo, porque não faz diferença, porque o bebê não respira lá dentro. A situação de nascer roxo é justamente porque ele não respira lá dentro, então ele não tem essa cor rosada que a gente tem. Ele vai adquirir a cor rosada quando ele sair do útero, quando ele nascer. Porque o útero é um ambiente pouco oxigenado, né? Ele está lá dentro, guardadinho, dentro de uma bolsinha. Então, obviamente, é natural ele nascer roxo. Ele só não pode ficar roxo depois que nascer. Aí ele precisa, mas tem um tempo ainda, não precisa também ser um desespero. O bebê vai, conforme ele for respirando e oxigenando, né, o corpo dele, fazendo a transição, que a gente diz a transição da respiração, que quando ele está dentro da barriga, todo o oxigênio que ele precisa, ele recebe através da placenta pelo cordão umbilical. Então, quando ele nascer, ele vai respirar pelas vias aéreas e aí é que vai tomar essa cor rosada, que é a cor que a gente tem. Sim. Eu adoro esse papo, dá vontade de ficar aqui falando. Eu não sei, eu sou fascinada em parto. Eu adoro ouvir, adoro pesquisar, adoro. Eu adoro falar sobre parto. A próxima pergunta, mas eu acho que falta meia hora, acho que só deixo meia hora, então vamos dar sequência às perguntas. Quem tiver mais pergunta pode deixar aqui embaixo, que eu vou tentar fazer todas, e depois a gente volta, quem sabe, outro dia com mais outra live. Com certeza. Eu não... essa aqui é a mesma pergunta que eu acho que foi feita lá na primeira ou na segunda. Eu não tive espaço para ganhar, tive que fazer cesárea porque tem um pente de homem. Existe pente de homem, pente de mulher? Na Você verdade, igual? a pelve, ela pode ter vários formatos. O que pode acontecer é a mulher ter uma pelve androide, que se diz, e realmente a abertura ser um pouquinho menor, mas isso, como a gente falou lá no início, só vai ser detectável em trabalho de parto ativo e geralmente lá depois dos 10 centímetros de dilatação. A mulher dilatou tudo, pode dar pra ele. A mulher dilatou tudo e o bebê realmente não desceu, mesmo com todas as manobras que se tentou, com todos os exercícios que se tentou. Tudo que estava ao alcance da equipe foi tentado. Pode. E realmente o bebê não entrou na pelve, não desceu. Aí a gente pode dizer que é uma desproporção cefalopélvica e aí realmente é uma indicação real de cesárea. Mas sem trabalho de parto não tem como saber. Nem por raio-x, ressonância, nada disso. O que vai determinar se o bebê passa ou não naquela pelve é o trabalho de parto. Obrigada. Nossa, quantos conhecimentos aqui. Estão de parabéns. Obrigada. Obrigada. A próxima pergunta. Fiquei 12 horas de dor. Fiquei 12 horas de dor tentando parto normal, mas não consegui. Não consegui ganhar. Tive que fazer cesárea de emergência. Geralmente, como a gente tinha falado um pouquinho já lá no início, às vezes a mulher tem lá as primeiras contrações e vai para o hospital. E às vezes ela nem está ainda em trabalho de parto. Aí ela ficou 12 horas, aí a gente tem que ver em que fase do trabalho de parto foi feita essa cesárea e por que foi feita essa cesárea, né? Mas eu posso dizer aqui o que geralmente acontece. Não posso falar de um caso específico, até porque não sou profissional técnica, né? Não posso dar um parecer técnico, mas eu posso falar o que geralmente acontece, que a mulher interna muito cedo, e aí a mulher fica lá várias horas com contrações, e o ambiente hospitalar é um ambiente hostil para a gente, não é um ambiente que traz acolhimento. Então a mulher, geralmente quando ela chega no hospital, ela tem uma descarga de adrenalina, e a adrenalina ela é antagônica à ocitocina, então vai dar uma travada às vezes no trabalho de parto, e isso é normal, esperado, né? Porque, como todos os mamíferos, se a gente se sente ameaçado, acuado, a gente, né, trava. E então, às vezes acontece também, a gente precisa ver como é que foi essa assistência, né, ao parto. Muitas vezes a mulher chega lá no hospital, ela está em pródromos,
ou em fase latente, depois eu explico direitinho o que que é. E aí ela não dilatou lá 1 centímetro a cada 2 horas, a cada 3 horas, e colocaram a mulher na ocitocina. Aí, essa ocitocina, às vezes o colo não tá bem trabalhado, né, que precisa primeiro o colo ser trabalhado, como a gente falou lá no início, ele vai ter que afinar primeiro antes de dilatar. Então, tu vai botar a ocitocina ali e vai só causar contrações cada vez mais fortes, e isso pode estressar o bebê, pode cair os batimentos do bebê, e aí ser necessária realmente uma cesárea, mas por causa de uma intervenção que se fez que não se deveria ter feito, é o que a gente chama de cascata de intervenções. A mulher chega no hospital, ela é submetida a uma intervenção para corrigir a outra, até que acaba numa cesárea necessária, porque lá no início se começou com as intervenções que não eram necessárias. E aí perguntaram ali sobre como é que a gente diferencia as contrações falsas das verdadeiras. Bom, a gente tem as contrações de treinamento, que podem iniciar a partir de 20 semanas, mais ou menos, que são contrações onde só endurece a barriga, elas duram poucos segundos e não tem dor. Os pródromos que podem começar lá com 35, 36 semanas, ou às vezes a mulher nem tem, é como se fosse um ensaio para o trabalho de parto. São contrações mais dolorosas, podem ser bem chatas, mas elas duram ali 20, 30 segundos e elas nunca pegam um ritmo. As contrações de trabalho de parto, elas pegam um ritmo, elas ficam de 10 em 10, de 5 em 5 e de 3 em 3. Quando elas estão de 3 em 3 e ficam assim por mais de 1 hora, e elas estão durando lá 50 segundos, 1 minuto, aí é a hora de ir para o hospital, que aí é o trabalho de parto ativo. Nesse momento, o bebê precisa passar a ser monitorado, e é quando a Organização Mundial da Saúde preconiza que as mulheres sejam internadas para evitar justamente o que a gente falou, que é a internação precoce e a cascata de intervenções. Uhum. Próxima perguntinha eu vou fazer aqui é sobre peso. Meu filho pesou 4 quilos e a médica estava tentando parto normal. Nunca que eu ia ter passagem. Existe o tamanho? Não, na verdade, assim, os estudos mostram que um bebê de mãe diabética, a partir de 4,5 kg estimado em ultrassom, é indicação de cesárea, mas pode ser em trabalho de parto, não precisa ser marcada. E mulheres não diabéticas, o bebê com peso estimado a mais de 5 quilos. Porque a partir daí começa a ter uma chance maior de ter distócias no trabalho de parto. A principal delas é a distócia de ombros, que é quando sai a cabeça do bebê e o ombro fica preso no ossinho da pubis da frente aqui da mulher. Quando acontece essa distócia, precisa de manobras rápidas, porque o bebê pode cortar o aporte de oxigênio do bebê. E a gente ouve muitas vezes falando assim, teve que quebrar a clavícula do bebê. Na verdade, isso é uma manobra ultrapassada e, assim, é extremamente raro que vai se chegar a precisar dessa manobra. Tem muitas outras manobras menos invasivas que podem ser usadas antes. Então, assim, se a mulher não tem diabetes, ela não vai produzir um bebê que seja incompatível com ela, muito provavelmente. Né? Então, na verdade, só durante o trabalho de parto que a gente vai saber mesmo se o bebê passa ou não passa. Mas o peso do bebê somente assim, não é indicação. E só para complementar aquela resposta que eu dei sobre circular de cordão, o meu terceiro filho, que nasceu de parto normal, nasceu com 2 voltas do cordão no pescoço. E foi tranquilo. A médica viu que estava com 2 voltas, só observou e disse, tá com 2 voltas. Fez, né, tirou as circulares do pescoço para treinar de nascer. Isso é um mito mesmo. Tá boa. Tá boa a internet aí, quem tá vendo? Tô. Tá tudo legal? Tá. Dá uma falhada de vez em quando, mas tá dando para entender tudo. Tá bom. Estourou, não sei se a gente já falou, mas vou perguntar essa. Estourou minha bolsa. Quanto tempo posso ficar com a bolsa estourada em casa ou rompida? Em casa ou em... Não sei se já foi perguntado. Na verdade, tempo de bolsa rota para o bebê nascer não existe. O que tem é um tempo para tu ficar em casa com segurança. Se tu tem equipe, a equipe vai ir lá te monitorar, então tu pode ficar até que entre em trabalho de parto. Né? Então,
Mas não tem, assim, tipo, eu já tava com 24 horas de bolsa rota, o bebê não nascia, e aí teve que ser cesárea porque ia faltar líquido, ia ter parto seco. Quando a bolsa rompe, o bebê geralmente ele desce e encosta no colo, e ele vai fazer tipo uma rolha e o bebê não vai ficar sem líquido. Enquanto ele tá lá dentro, ele ainda tá produzindo líquido, a placenta tá produzindo e ele tá lá fazendo o xixizinho dele e produzindo líquido. Então não existe parto seco, não vai ficar sem. A menos que a mulher tenha alguma doença que cause alguma alteração na produção de líquido amniótico. Mas não tem um prazo, assim, estourou a bolsa, o bebê tem um prazo para sair de lá de dentro. Sendo bem monitorado, o bebê estando bem e não tendo fatores, aqueles sinais que eu falei lá no início, sangramento, mulher. Isso deve ser uma decisão compartilhada entre mulher e equipe também, não é para ser uma coisa ser usada sem critério nenhum. É o protocolo, mas a mulher tem todo o direito de se informar e de ser informada dos riscos e benefícios e de ela aceitar ou não, né? Eu, pessoalmente, se estivesse dentro do hospital recebendo vários toques com bolsa rota, aceitaria um antibiótico numa boa, porque o hospital é um ambiente muito contaminado, né? Então a chance de contaminar com bolsa rota. A bolsa rota, o maior perigo é para a mulher, não é para o bebê. É a mulher que tem infecção com a bolsa rota, né? Não é o bebê. Sim. Sim. Tem mais uma perguntinha da Aninha VG. Quando a mulher decide ter parto natural, as respirações podem auxiliar no procedimento? Sim, a respiração é fundamental tanto para oxigenar bem o bebê, porque o bebê está recebendo oxigênio da mãe, então a mãe tem que estar bem oxigenada, tanto para o controle das contrações, para o controle da dor na hora das contrações. A respiração é muito importante, sim. Isso a gente trabalha, nós doulas trabalhamos isso nos encontros pré-parto, porque lá na hora é muito difícil de tu ensinar a respiração certa para a mulher, porque ela já está, né, na partolândia, como a gente chama, já está lá em trabalho de parto, não vai nem escutar, mas antes a gente ensina como é que é direitinho as respirações. E uma coisa também que tem na mídia que a gente vê é aquela respiração cachorrinho, né? Aquilo aí é péssimo, é horrível, aquilo não oxigena a mulher, ela fica cansada, não serve pra nada. E aí vai desoxigenar o bebê. Se desoxigenar o bebê, o batimento vai cair e aí o médico vai querer mandar pra cesárea. Então, na verdade, a respiração é bastante importante no parto normal para ajudar com o controle da dor e também para oxigenar a mãe e, consequentemente, o bebê. Sobre o estourar a bolsa que foi falado e aí tem umas que não vão ganhar em seguida. Eu sempre que estourou a minha bolsa, a da Vitória eu não sei nada. Da Vitória eu não lembro nada, porque eu estava muito nervosa. Eu lembro muito pouco da hora que eu ganhei, porque também eu fiquei muito nervosa, que a doutora me xingou um monte, e aí eu não sabia aquela dor, para mim eu ia morrer, e aí eu não conhecia nada, então eu não lembro nada. Agora, do Moisés, eu cheguei lá, ele fez o toque ali, eu já disse que a bolsa já estava para fora, assim, já estava uma bolinha para fora, disse que o médico só tocou assim com 2 dedos e estourou. E aí em seguida ele já nasceu. Só eu levantei para ir para a sala de parto e ele já saiu em pé mesmo. Ele saiu, Que desceu, sonho de assim, parto, quase, né? quase caiu no chão ainda. Eu disse para a enfermeira, vai nascer. E ela disse, não, não pode. Eu disse, mas já está caindo. Ela botou a mão assim e ele caiu em cima das mãos dela. E eu em pé. E da Maria Alice, a doutora me falou isso que me perguntaram, que a médica estourou minha bolsa para acelerar o parto. Mito ou verdade? Ela me disse que vou estourar tua bolsa para acelerar o parto. Isso é mito ou é verdade? Na verdade, não tem estudos que comprovem isso, né? Mas eu só queria ressaltar aqui que teus partos foram atípicos, tá? Tu tem sorte, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque a grande maioria dos partos demora um pouquinho mais, não é assim
levanta da maca e nasce. Da Maria Alice demorou bastante. Até porque tu já tinha parto normal anterior, né? Então os próximos tendem a ser mais rápidos, mas um primeiro parto geralmente demora um pouquinho mais e não tem problema Não, nenhum. no caso, o meu foi os 2 primeiros foram mais rápidos, da Vitória demorou um pouquinho, mas esse foi o mais rápido, e o da Maria Alice que foi que mais eu senti, que mais eu pude curtir. Eu digo que eu pude curtir a minha dor, eu pude curtir meu momento do meu parto normal, porque eu acho legal mesmo essa parte, a mulher passar por isso. Estão me ouvindo aí? Será? A Ju parou. Para mim parou a Ju ali. Deem um ok aí se está funcionando. A Ju parou. Ela teve que sair, eu acho que caiu a internet dela. Vão mandando perguntinhas, vão botando coraçãozinho aí para live subir mais um pouquinho, que daqui a pouco encerra a live. Vamos ver se a Ju volta, senão a gente faz uma outra live. Estão me ouvindo? A Ju saiu porque eu acho que foi a internet dela que caiu. Eu acho que foi a internet dela que caiu. Vamos esperar para ver se ela vai voltar. Que bom que vocês estão gostando da live. Enquanto isso, vamos conversando para ver se a Gil volta. Mas se ela não voltar, depois a gente faz uma outra live. Eu vou colocar essa live que ficou salva, eu vou colocar lá no canal do YouTube, se eu conseguir. Ai, que bom, meninas. Karen Schiavone. Beijo, Karen. Tem canal no YouTube também, que eu acho que é o mesmo nome, Karen Schiavone. A Aninha Veig também. Ó, de novo, vamos ver se a gente consegue agora. Beijo para Gisele lá na Bahia. Oi, voltei. Oi, meu Acho que era a amor, minha internet, eu não voltou. sei se era a minha ou a tua, mas por via das dúvidas eu saí e voltei. Tá bem agora? Dá pra me ouvir direitinho? Agora tá bom. Tá, eu parei de ouvir na parte que tu tava de primeiros partos foram mais rápidos, é isso? O que eu mais gostei foi o lado mais doloroso para quem não gosta de sentir dor, mas eu não gosto de sentir dor. Mas dor de parto, eu não sei, eu estava tão fascinada, eu tinha pesquisado tanto em dor de parto, visto tantos vídeos de parto normal, que para mim estava doendo, mas estava bom. E graças a Deus foi tudo bem. E eu também ganhei, não ganhei da. Parou a internet da Ju de novo. Tomara que não caia. Ju? Ju? Ju, falta só mais 3 perguntinhas. Eu vou deixar meu relato de parto aqui para vocês. Ju voltou. Ju, Voltei. Eu não sei o que bom, tá vendo pra você entender. Eu botei na internet do chip agora pra ver. O Wi-Fi não tá vou te rolando. fazer mais essas 3 perguntinhas que faltam. Aí depois eu vou botar meu relato de parto, tu dá uma olhadinha depois. Tá. Eu não tive espaço. A médica teve que tirar a ferro. A gente já viu que toda mulher tem espaço, né? Na verdade, às vezes é necessário o fórceps, que é o famoso ferro, mas é só o fórceps de alívio. O bebê não pode ser puxado com fórceps, tem que ser colocado fórceps só para ajudar a posicionar o bebê quando ele já está bem baixinho lá, ele já está aparecendo a cabecinha dele, ou então o vácuo extrator
que é uma ventosa que coloca no bebê, assim, e faz a sucção aqui, e aí o médico puxa pela cordinha. Mas isso não tem nada a ver com o espaço da mulher. Se o bebê já está ali dentro do canal vaginal, significa que ele já passou pela pelve, ele já passou pelo colo do útero e ele já está saindo. Então, o espaço ela tem. Na verdade, de repente, o bebê pode ter entrado em sofrimento ou pode ter tido uma queda nos batimentos no expulsivo, que é a fase de expulsar o bebê do bebê nascer mesmo, que é fisiológico cair durante as contrações, porque a cabeça do bebê está bem comprimida para passar no canal vaginal, então é normal cair um pouquinho os batimentos. E aí pode ser que tenha acontecido uma queda de batimentos, ou fisiológica, ou uma queda de batimentos que indicariam sofrimento fetal de verdade. E aí às vezes é necessário. Mas isso não tem nada a ver com o corpo da mulher ter espaço ou não. Às vezes é necessário utilizar alguma manobra para o bebê sair, porque ele está em sofrimento mesmo. A outra perguntinha é: eu tive 2 cesáreas, agora estou grávida, vou ter que fazer cesárea de novo porque meu útero não aguenta parto normal. Acho que isso foi uma conversa que ela teve com o doutor, pelo jeito. Na verdade, quando a mulher não tem nenhuma cesárea, o maior risco assim, de parto normal depois de 2 cesáreas, o único risco adicional que tem em relação a um parto normal é a ruptura uterina no lugar da cicatriz onde a mulher fez a guia cesárea. Quando a mulher não tem nenhuma cesárea, ela tem uma pequena, raríssima chance de ter uma ruptura uterina. Até as mulheres que não têm nenhuma cicatriz no útero têm chance desse útero romper, é extremamente raro, mas tem. E a cada cesárea que a mulher faz, esse risco vai aumentando um pouquinho. Então, os estudos variam aí de 0,2 a 0,5% de chance uma mulher que nunca teve cesárea e de 0,7 a 1,3% uma mulher, aliás, uma mulher que teve uma cesárea, desculpa, 0,2 a 0,5%, uma mulher que teve uma cesárea, que é praticamente o mesmo risco de uma mulher que nunca teve cesárea, que é 0,2%, mais ou menos. E para a mulher que teve 2 cesáreas, o risco de útero romper é de 0,7 a 1,3%. Então, sobe um pouco, relativamente maior, né, o risco, mas se tu colocar em números absolutos, é um risco pequeno. Se acontecer uma ruptura uterina, é uma emergência obstétrica, precisa fazer uma cesárea de emergência para salvar o bebê e o útero da mãe. Mas a ruptura uterina ela não acontece assim do nada. Eu mesma tive um parto normal depois de 2 cesáreas e eu ouvi da médica que eu deveria fazer outra cesárea, a médica que fazia o pré-natal, porque no plantão foi tudo, eu tive no SUS, depois no plantão do SUS e foi tudo tranquilo. Mas a médica do pré-natal me disse que eu não poderia de jeito nenhum ter parto normal. Aí quando eu perguntei pra ela por quê, ela me disse que o meu útero ia romper, com certeza ia romper, e o meu bebê ia morrer e eu também. Então, a partir daí eu fui pesquisar, que coisa horrível de se dizer para uma mulher grávida, né? Nossa. Mas, enfim, eu fui pesquisei tudo que tu pode imaginar sobre VBAC durante, que é a sigla para parto normal depois de cesárea, é uma sigla em inglês que a gente usa. E tudo que tu pode imaginar, soube de todos os riscos e de todos os benefícios que inclusive superam os riscos, se tu for colocar na balança. Um parto vaginal é muito menos arriscado e muito mais benéfico, né, para a mãe e para o bebê do que uma terceira cirurgia, porque tu vai fazer a cesárea é uma cirurgia, né? A gente é uma cirurgia de médio a grande porte. Claro que é uma cirurgia por onde nasce o bebê, mas continua sendo uma cirurgia. E a gente não tem isso no nosso imaginário. A gente acha que é uma coisa muito simples, que chega lá, é anestesiada, corta e tira o bebê e pronto. Mas não, tem riscos associados à cesárea, né? Por ser uma cirurgia. Ninguém faz uma cirurgia de coração, por exemplo, sem nenhuma necessidade, né? Então, o risco... eu considero um risco pequeno, no meu caso, para mim, considerei um risco bem pequeno, porque aí eu inverti na minha cabeça estratégias, né, pra gente ficar mais tranquila. Na minha cabeça eu inverti e disse, bom, tenho 98,7%, né, na pior das hipóteses, 98,7% de o meu útero não romper, né, e então pode sim, claro que precisa de uma vigilância um pouquinho maior, mas não é impossível, inclusive, se a mulher não tem nenhuma outra contraindicação que
não tem que fazer cesárea por qualquer outro motivo, somente por ter 2 cesáreas anteriores, não é uma indicação de cesárea, ela pode, inclusive nas diretrizes de assistência, nas diretrizes da operação cesariana, que é as diretrizes para cesárea do Ministério da Saúde, diz que em caso de 2 cesáreas anteriores, que a mulher pode escolher passar pela prova de trabalho de parto, desde que esclarecidos riscos e benefícios, em comum acordo com a equipe. Então, a mulher pode, aí a partir de 3 cesáreas, as evidências dizem que não é uma indicação de cesárea, mas o Ministério da Saúde, né, recomenda, e a FEBRASGO também, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, recomenda que se faça cesárea a partir de 3 cesáreas anteriores, mas não é impossível de ter parto normal também. É só uma recomendação dos órgãos oficiais, mas que eu já vi acontecer muito, até de 5 cesáreas. Né? Claro que o risco vai acrescentando um risco maior e a equipe precisa ter experiência e precisa topar, né? Precisa bancar isso, mas impossível não é. Dos médicos para fazer cesárea, que não teve passagem, porque cortaram. Eu não entendi a pergunta, tá falhando não muito. tive passagem, não tive passagem. A médica teve que me cortar. Ah, tá. Na verdade, assim, como eu falei lá no início, a episiotomia é uma intervenção que foi começada a fazer para facilitar, teoricamente, a saída do bebê quando ele já está lá embaixo, lá no períneo. Só que as evidências dizem hoje que a grande maioria das mulheres não precisa, em nenhuma hipótese, da episiotomia. Ela é feita assim, com a justificativa de que abrevia o expulsivo, isso não tem evidências de que é verdade, e teoricamente para não rasgar. Então, mas aí tu pensa, como é que tu vai cortar para não rasgar? Tu já tá rasgando, né? Na realidade. Sim. Então, a mulher pode ter uma laceração de 1º, de 2º graus, que são as mais comuns, ou pode ainda nem ter uma laceração, desde que a assistência ao parto seja adequada. Porque se tu coloca o soro na mulher, as contrações vêm mais potentes. Se tu coloca a mulher deitada, ela precisa fazer uma força maior. Se tu faz puxo dirigido com a mulher, que é aquele faz força comprida, força de cocô, tranca a respiração, bota o queixo no peito e faz força e tal, tu não tá respeitando os puxos involuntários, que a gente chama, que é aquela vontade incontrolável que a mulher sente de fazer força. Ninguém precisa mandar ela fazer força, ela vai fazer, o corpo dela vai fazer, mesmo que ela queira não fazer, ela não vai conseguir, porque é involuntário. Então, se tu respeita essa fisiologia, a chance de ter uma laceração grave de 3º e 4º grau são muito pequenas, que não justificam tu cortar isso. Então, às vezes também acontece de o bebê ficar indo e voltando, mas isso é fisiológico, é ótimo, só que algumas pessoas ficam agoniadas de ver aquele bebê ali com a cabecinha aparecendo muito tempo, e que ele tem que sair rápido. Não, na verdade, ele tem o tempinho dele ali de sair, e ele vai sair, é só ter um pouquinho de paciência. E essa questão do bebê ficar indo e voltando é muito boa, porque vai acostumando o períneo, ele vai e estica um pouquinho, aí ele volta. Na próxima contração ele vai e estica mais um pouquinho, é o círculo de fogo que a gente chama, que quando o períneo estica bastante, a mulher sente uma ardência como se estivesse queimando, por isso que tem esse nome. E isso é bom para ir acostumando aquela região ali, para quando o bebê passar de vez, não ter laceração. Aham. Eu, do parto do Moisés, eu não tive, e aí na hora que o médico foi me levar para tirar a placenta, porque eu ganhei ele ali na sala de exames, e aí me sentaram no chão para pegar o Moisés, cortar o cordão e tudo. Aí depois, quando eu fui para a sala para me limparem, ai, tá acabando a live, 25 segundos. Gente, bom, é isso, muito obrigada, Ju.
E a Eu gente que faz uma agradeço a próxima live, oportunidade. tá bom? Muito obrigado por todo mundo Vamos que esteve fazer aqui. sim. Tá bom? Muito obrigada, Tá, viu, Ju? obrigada. É um prazer estar aqui contigo. Beijão. Boa noite. Obrigada a todo mundo Beijo. que assistiu e colaborou. Tchau, tchau.